Olá, sejam bem-vindas. Eu sou a Adriana Zecchini. Eu sou a Aline Zecchini e nós, como assessoria, estamos aqui para te ajudar, noiva, no planejamento do seu casamento. O nosso tema hoje é: qual horário devo colocar no meu convite de casamento? Sim, na verdade, parece uma escolha simples, né? Sim. Mas na verdade, iniciar o seu casamento, a cerimônia em si, né, envolve diversos fatores que devem ser pensados. Fatores esses que muitas vezes as noivas não analisam antes, né? Simplesmente, vamos cortar o horário, né? Escolhe ali um pouco aleatório. E nós, como assessoria, queremos te mostrar todos esses fatores que envolvem na escolha de um horário, né? Sim, e como hoje a questão do atraso, ela já se tornou algo tão comum, muitas noivas acabam usando dessa situação e elas se atrasam além do aceitável, né? Sim. Ou então marcam a cerimônia também já prevendo possíveis atrasos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com tudo isso, porque o horário que vai constar no convite, ele envolve uma série de coisas, que é isso que nós vamos estar passando aqui para você hoje. Sim, então, na verdade, a primeira situação, né, antes mesmo de você pensar no horário da sua cerimônia, vocês precisam pensar no local. Então, porque, por exemplo, essa questão do atraso, né, quem casa dentro de uma instituição religiosa precisa se adequar aos horários e às regras dessa instituição, né? Tudo bem que aqui nós temos algumas instituições que são espaçados os horários, mas em algumas cidades, né, em igrejas, enfim, com corridas de horário, normalmente as noivas têm 1 hora certinho ali para casar. Então, se elas atrasarem, né, a cerimônia dela, sofre com isso. Sim, você então que pensa em casar, né, dentro de uma instituição religiosa ou realmente dentro de uma igreja, vamos dizer aqui de uma igreja católica, as igrejas, como elas têm a questão da missa, então elas disponibilizam alguns horários antes da missa e pós-missa. Então também nós queremos alertar você, né, para estar vendo o perfil dos seus convidados, né, a questão de pessoas mais velhas ou não, também para estar escolhendo essa questão do horário dentro de uma igreja, né, Lili? Sim, essa questão do perfil dos convidados, na verdade, tanto dentro quanto fora, nós precisamos analisar na hora de marcar o horário. Sim. Mas falando especificamente dentro da instituição, como a Adriana disse, né, resumindo, cada instituição tem o seu horário. Sim. Não tem uma regra, né? E isso é uma coisa que, se você já imagina, eu quero casar em tal igreja, primeira coisa que vocês precisam fazer é ver essa questão de quais horários eles disponibilizam para celebrar o casamento. É que eu me lembrei de uma igreja que tem aqui na nossa cidade, que ela tem 2 horários extremos. Ou a noiva pode escolher às 17 ou às 21 horas. Sim. Então, quando eu falei da questão da idade das pessoas, né, escolhendo o horário das 21 horas, é um horário que você vê, a sua festa vai começar aí por volta de 22h30, né? Sim. Então, nós sempre precisamos pensar em tudo aquilo que envolve o casamento, né? Então, o horário de início da cerimônia, ele vai determinar o horário de início da festa, que vai determinar o horário do servir o jantar. Então, são muitas coisas que estarão envolvidas nesse horário do convite, né? Sim, e falando agora no caso, então, cerimônias fora de uma instituição religiosa, né? Nós sempre falamos que você tem um pouco mais de liberdade. Então, por exemplo, hoje nós temos muitos noivos que gostam de, se é possível, né? Gostam de fazer a cerimônia no mesmo local da festa. Sim. Então, quando é assim, eles têm mais liberdade nessa questão do horário, né? Igual isso, nesse caso, né? Casar às 7h30 da noite, nessa igreja já não seria possível. Sim. Mas também nós não podemos nos esquecer de quem irá celebrar esse casamento, né? Então, por exemplo, se é um juiz de paz, se é um celebrante, ou então até mesmo algum pastor, enfim, vocês precisam entrar na agenda dessa pessoa. E então, precisa também, antes de marcar o horário, consultar se essa pessoa está disponível nesse horário.
Sim, nós temos aqui também até uma questão, né, de um profissional, né? Sim. É uma dica aqui, um exemplo prático, na verdade, né? Um casamento que tivemos no final de 2019. O noivo queria que uma determinada pessoa tocasse na sua cerimônia. E esse profissional já tinha um compromisso, um casamento antes. Ele só poderia chegar lá em determinado horário. Então vamos dar o exemplo 21 horas. Então tudo foi programado para a cerimônia começar às 21 horas por essa questão, né, do horário que esse profissional estaria liberado. Sim. Então, e como a Aline disse, né, essa questão do profissional, ou a questão de um juiz de paz, né, que precisa ver na agenda do cartório qual horário o juiz de paz tem disponível também. Então, tudo isso, antes de você mandar rodar o seu convite, precisa fazer esse alinhamento, né, para ver se vai ser possível estar colocando aquele horário que você gostaria. Sim, isso é extremamente importante, né? Até mesmo essa informação, não só da data, né? Às vezes as pessoas acabam se apegando mais à data, mas também a informação do horário passar para os profissionais. Porque, de fato, como a Adriana disse, não só os músicos, mas a igreja, né? Enfim, outros profissionais que muitas vezes fazem mais de um trabalho por dia. Então, isso é extremamente importante. O salão, né, de cabeleireiro e maquiagem, muitas vezes eles não fazem só uma noiva no dia. Sim. Então, diversos profissionais são ali, vamos dizer, afetados diretamente por essa questão do horário e é importante para eles saberem disso. Sim, isso é uma questão super importante, né? É imprescindível. Sempre que você vai falar com algum profissional, ele vai perguntar a questão do horário, né? Para que eles possam se programar também. Se são empresas que conseguem fazer mais de um evento no dia, o horário é fundamental. Então, no nosso dia a dia aqui, nas reuniões, né, com as noivas, nós vemos que elas já chegam, quando nós falamos dessa questão do horário, elas já chegam preparadas assim, eu sei que tem que colocar meia hora antes no convite, né, para ali ter uma margem de atraso. E nem sempre isso é aplicável, porque realmente assim, como essa questão de uma instituição, se você marca um casamento numa igreja, você coloca meia hora, 40 minutos de antecedência, às vezes os seus convidados chegam, né, e tá acontecendo uma missa nesse horário. Sim, e aí os seus convidados provavelmente ficarão em pé, tendo que esperar essa missa acabar. Então é E ainda o pessoal da missa, com toda razão, pedindo para que não façam barulho, né? Sim. Todo ali acaba trombando, né? Uma situação de todo respeito que tem que estar acontecendo, mas os convidados, por essa questão, né, da noiva querer ser tão prevenida, né? Acabou exagerando no tempo de estar colocando de antecedência, né? Se, por exemplo, você coloca 19h45 no seu convite, mas na igreja você marcou às 20h30, então pensa, são 45 minutos, né, de diferença do horário do convite para o início real da cerimônia. Sim. Então imagina se os seus convidados, né, acabam ficando ali em pé por conta de uma missa, ou então até mesmo que eles se acomodem, mas 45 minutos esperando, né, é muito tempo. Principalmente para aqueles que são pontuais e chegam no real horário do convite, né? Com certeza. E muitas pessoas, se no convite está 19h45, 19h30 ele já vai estar lá. Principalmente então, pessoas mais velhas, né? Sim, então é o que a gente sempre fala, essas pessoas que são pontuais, né, elas vão pagar um preço alto por terem chegado dentro do horário que você estipulou, né? Então essa diferença aí, ela tem que ser bem menor, né? Sim, não é legal, gente, realmente vocês deixarem os seus convidados esperando 40, 50 minutos. Nós sabemos que imprevistos acontecem, né? A gente sempre fala isso, ainda mais nós ali que realmente acompanhamos todo o processo de organização, acompanhamos o dia passo a passo, a gente sabe que existem variáveis, né? E muitas vezes as noivas atrasam, como já tivemos noiva que no salão mesmo acabou quebrando o zíper do vestido, já aconteceram situações que por isso gerou o atraso. Mas assim, o máximo que você puder evitar, evite, né? Então assim, 15 minutos, que normalmente é o que nós indicamos, 20 minutos, é uma situação aceitável. Administrável, né? Exato, realmente para dar tempo ali dos convidados chegarem, como nós já falamos, infelizmente as pessoas têm uma cultura de se atrasarem, né? Mas assim, mais do que isso, mais do que 20 minutos, meia hora,
aí já passa um pouco do limite, né? Sim, acaba, vamos dizer, aí sacrificando, né, o seu convidado, né? Sim. Mesmo... Então, a única situação que nós indicamos para vocês colocarem 30 minutos de antecedência no convite é quando a cerimônia ela acontecerá em um local distante ou até mesmo fora da cidade, né? Como, por exemplo, nós já tivemos em fazenda, Sim. né? Já tivemos a situação de, por exemplo, a cerimônia aconteceu numa igreja em outra cidade e depois eles vieram aqui para nossa para poder casar em um salão daqui. Então, assim, nós percebemos que quando isso acontece, realmente os convidados, até por uma questão de locomoção, né? Sim. Eles realmente atrasam um pouco mais. Precisa ver essa programação, né? Nós já tivemos na nossa empresa algumas situações de casamento, da cerimônia, né, acontecer na cidade original da noiva, né? Vamos dizer 30, 40 quilômetros aqui da nossa cidade, mas eles, por uma questão de opções de espaços, né, de buffets, então não fizeram na sua cidade original. Sim. Fizeram a festa aqui na nossa cidade. Então, aí nós tínhamos 30 minutos de antecedência no convite para que as pessoas pudessem se programar, pudessem se locomover e ainda assim o casamento iniciando dentro do horário previsto pela igreja. O que nós estamos comentando no caso é que as igrejas, elas possuem os horários fixos, como ela tem o horário de missa, que tem que começar pontualmente. Eu citei o exemplo agora há pouco de uma igreja aqui da nossa cidade que ela tem casamento às 17, casamento às 21 horas, porque a missa ela tem início às 19 horas. Então o casamento das 17 horas, ele precisa começar pontualmente. Então como vai ser esse convite desse casamento das 17 horas? Ele vai ter que ser 16h45. É isso que nós estamos querendo dizer em relação ao horário, à antecedência, né, Liz? Sim, e dando exemplo ainda dentro disso, né, então no caso colocar 30 minutos de antecedência no convite, nós tivemos recentemente um casamento na fazenda. Sim. Então assim, isso que a fazenda não era tão distante assim da cidade, mas até os convidados chegarem, se localizarem, né, estacionarem o carro, fica um pouco mais distante de onde estaciona e aonde de fato é a cerimônia. Então tudo isso tem que ser levado em conta, né? Se é um dia que, por exemplo, tá chovendo ou não, e esse local é mais distante, difícil acesso. Então são esse tipo de coisas que você tem que pensar em relação aos seus convidados. Porque nós já tivemos situações disso, de às vezes foi um local de difícil acesso, e a noiva queria, né, pontualmente começar o casamento, mas não tinha praticamente ninguém na cerimônia ainda. Nós explicamos isso pra ela, mas ela falou, não, quero ainda assim pontualmente. E aí quando chegou no horário, né, a gente normalmente fica se comunicando por telefone com a noiva, e aí a gente falou, olha, realmente não tem quase ninguém de convidado, né? Ela falou, não, então tudo bem, vamos esperar. Então pensem nisso se vocês forem casar ou fazer uma cerimônia num local mais distante. Uma outra dica, né, que aqui eu gostaria até de pontuar em relação ao tempo que colocar no convite, né? Se você então vai ter o seu casamento, a sua cerimônia no mesmo local da sua festa e você tem agendado com o juiz de paz ou com o celebrante, vamos dar o exemplo aqui de às 20 horas. Então, aí, particularmente, nós aconselhamos que você coloque 30 minutos antes. A tendência das pessoas, quando a cerimônia é no mesmo local da festa, é de ter um atraso maior. Sim, né? Quando é numa instituição, numa igreja, elas até respeitam um pouco mais a questão do horário. Mas quando é no mesmo local da festa, nós temos sentido que os convidados, vamos dizer, dão uma relaxada em relação ao horário, né? Então aí vale a pena você também estar colocando 30 minutos de antecedência. Sim. Tá? Um outro ponto importante, né, para vocês levarem em conta na hora de decidir o horário é a questão do período que vocês irão se casar. Se será de manhã ou à tarde, no caso fim de tarde normalmente, né, ou então à noite. Nós vamos explicar para vocês então alguns pontos que vocês precisam observar dentro de cada período.
Como, por exemplo, no período da manhã, né? Sim, nós já tivemos, né, não foram muitos, né, nesses anos todos de trabalho, foram 2 casamentos que nós tivemos no período da manhã, mas precisa haver ali toda uma programação, né? Se a sua cerimônia vai ser dentro de uma instituição, se a sua cerimônia vai ser ao ar livre, né? Horário de 10 horas, 11 horas, é um horário, depende a época do ano. O sol pode estar ali bem alto, né? Pode estar um dia quente. Se vocês forem casar numa cerimônia externa, numa né? cerimônia externa, né? Então, todas essas questões precisam ser levadas em conta para ver o que você vai dar de suporte para o seu convidado. Sim, né? E por exemplo, nós já tivemos também ano passado, inclusive em junho, uma noiva que ela gostaria, né, de casar no período da manhã. Só que, e não só ela, já tivemos diversas assim, mas eu lembrei dela especificamente agora. E na hora que a gente vai pensar em toda a logística no casamento no período da manhã, ela não conseguiu se encaixar. Então, por exemplo, o noivo dela era de fora, né, e ela era aqui da nossa cidade. Então, como que ela ia fazer com a questão das madrinhas, por exemplo, né? Que muitas teriam que vir na sexta-feira à noite para poder conseguir se arrumar no sábado de manhãzinha para 10h30 da manhã, que era o que ela queria, 10h30 da manhã ela casar. Ia sacrificar demais, não só as madrinhas, mas enfim, todos os convidados, né? Então, a logística não combinava com aquilo que ela queria. Aqui dentro da cidade já é algo que você tem que ver se é possível para os seus convidados, né, para as suas madrinhas, enfim, conversar com a família, dessa questão de o quanto antes os convidados vão ter que começar a se arrumar para esse casamento, né, se realmente existe um suporte em relação a isso. Então são pontos a serem levados em conta. Sim, super importantes, né? A questão do casamento da manhã, temos que diminuir todos os riscos com atrasos, né? Sim. Porque você vê, se você agendar o seu casamento para as 10h30, ele vai terminar muito próximo do almoço. Sim. Né? Também temos aí a questão que a gente sempre, quem trabalha com festa há muitos anos, né? Tudo que é almoço acaba virando jantar, né? Então, o período que você tem de contrato com o seu buffet, com a sua música, toda a questão da programação do cardápio, né? É super interessante ter um cardápio específico para o horário de almoço. Muitas vezes o que é servido num período noturno não se encaixa muito bem ali naquele cardápio para almoço. Então é isso que eu comentei aqui quando nós começamos, né? Em tantos anos de trabalho, né? Nós até hoje vimos 2 situações de pessoas que agendaram o casamento para o período da manhã, né? Sim, então a nossa indicação principal para você, né, que realmente quer fazer um casamento no período da manhã, primeiro veja essa logística, se é possível para os seus convidados, né? Afinal eles são parte disso tudo. E também veja a questão do horário em relação ao almoço, né? Como a Adriana disse, essa questão do atraso, para vocês não sacrificarem o almoço. Às vezes um atraso, uma cerimônia que se estende muito, vai acabar 1h30, 2 horas da tarde, é algo que também acaba causando um desconforto para os seus convidados. Então tomem cuidado com isso. Porque como nós sempre falamos, um casamento, vocês terão ali convidados de todas as idades, né? Desde crianças até as pessoas mais velhas. Então esse ponto aí da questão do atraso, de estar passando pelo horário do almoço é super importante, né? Mas nós aqui queremos sempre deixar claro que, como empresa de assessoria cerimonial, estamos aqui para cumprir o sonho das nossas clientes, né? Sim, é verdade. Mas sempre pontuando quais são as vantagens e as desvantagens de cada período. Sim. Agora falando do período da tarde, então, né? E eu acredito que a primeira pergunta que vocês precisam pensar é se vocês irão querer as fotos no pôr do sol ou então a cerimônia no pôr do sol, que é bem diferente uma coisa da outra, né? Sim, com certeza. Mas tanto um caso quanto o outro, né, casar no pôr do sol ou fazer as fotos no pôr do sol, para a escolha do horário desse casamento, como eu sempre digo, nós temos que começar o horário de cima para baixo. O que você quer dizer? Se nós temos uma média de pôr do sol entre 17h30 e 18 horas, dependendo da estação do ano, então nós temos que ir descendo. Então, finalizar uma cerimônia às 17h30 significa que ela precisou começar às 16h30
16h30 em média, né? Nós levamos em média aí 1 hora para as entradas, a celebração, os cumprimentos e as fotos. Então, se precisamos terminar esta cerimônia para que as fotos sejam feitas até às 17h30, essa cerimônia precisa iniciar às 16h30. Então, o horário do seu convite, dentro do que nós explicamos, ele precisa ser 16 horas, né? Sim. Para que você consiga fazer a programação. E aí, uma coisa super importante, precisamos, todos os envolvidos, né? As pessoas que estão no cerimonial, os profissionais, os noivos, cumprir o horário programado. Sim. Por quê? Num casamento de cerimônia ao ar livre, dentro desse horário, no período da tarde, se houver atraso, tudo cai por terra. Não tem pôr do sol na cerimônia, não tem pôr do sol para as fotos, né? Sim. Quando nós falamos no casamento, né, no período da tarde, no caso no fim da tarde, nós sempre nos relacionamos a casamento à área externa, porque normalmente quem escolhe, né, o fim da tarde, o pôr do sol, é por causa das fotos, né? Pelo menos 90%. Então, por isso que a gente sempre acaba se referindo assim. Mas nós já tivemos também noivos que casaram dentro de instituições e escolheram, né, casar mais cedo pensando nos seus convidados, porque a maioria dos convidados eram pessoas mais velhas. E aqui fica uma dica super importante, né, que nós temos visto no nosso trabalho, né? E pasmem, tá? As festas que começam mais cedo, elas duram muito mais. Sim, é tá? verdade. Até para que você não seja pego de surpresa se você tá pensando em marcar o seu casamento aí por volta de 16, 17 horas, achando que ele vai durar menos, né? Vai acabar cedo, não se preocupe. Sim, é verdade. Se você tem uma estrutura de buffet, se você tem a bebida suficiente e você tem uma música bacana, os casamentos que estão sendo agendados dentro desse horário de 16, 17 horas, eles estão durando em torno de 10 a 12 horas, né? Sim. Então, claro que com uma boa equipe por trás, né? De todos os profissionais. Com certeza, é o que eu falei, você precisa estar estruturado para isso, né? Sim. Mas esse último casamento que fizemos numa fazenda, em que estava 16 horas no convite, nós saímos de lá às 6 horas da manhã, né? É verdade. Então, você que quer uma festa longa, né? Repense aí o horário que você pensa em colocar no seu convite, né, Liz? Sim, não que necessariamente tenha que durar tudo isso, mas sim, é a tendência. Sim, né? mas rola um mito nessa questão de que começa cedo e termina cedo. Não. E isso não é verdade. Não é verdade. Pra quem também pensa em casar nessa questão, né, de pôr do sol, enfim, com essa questão das fotos, tem que pensar também na estação do ano, porque dependendo de cada período do ano, o sol se põe ou não mais cedo. Sim, então, isso é super importante, né? Sim, outra coisa que temos que levar em conta, apesar de não termos mais horário de verão. Sobre o que a Adriana disse, né, de atrasos sacrificam, né, tudo que vocês fizeram para a questão das fotos, enfim, para realmente ser ali nesse pôr do sol, o atraso, nós já vimos isso, gente, assim, ó, de perto, pessoalmente, essa questão de como sacrificou. Então, por isso nós também queremos lembrar vocês da questão da iluminação, né? O local precisa estar preparado com uma iluminação. Ai, Aline, mas o meu casamento está marcado às 4h30. Nós já vimos casamento marcado às 4h30, exatamente. E a noiva já foi entrar e estava quase escurecendo. E aí o término desse casamento, no caso, né, ele terminou já à noite. Sim. Né? E não tinha iluminação. E não tinham providenciado a iluminação, né? Então ali a iluminação dos celulares e da foto e filmagem foi o que conseguiu finalizar o casamento, né? Sim. Mas uma pena, porque quem escolhe casar, né, nessa questão do ar livre, o que mais queria eram as fotos, né? Infelizmente, nós acabamos citando esse caso como exemplo para alertar, né, você que nos assiste, que pensa em estar fazendo uma cerimônia durante a tarde, né,
para que bata bastante na tecla aí com todos os envolvidos na questão do horário. Sim, para realmente cumprir, né, tudo aquilo que foi combinado. Sim. E realmente esse roteiro que normalmente vocês montam para esse dia, né? Sim. Com a questão dos horários, enfim. Então, quais horários, né, nós indicamos para esse momento, né? Um casamento à tarde, gente, ele é marcado das 15 até as 17h30. Normalmente. Depois das 17h30 nós já consideramos um casamento noturno, tradicional, justamente por isso, porque a gente já perdeu aquela questão da luz natural, né? Sim. E agora nós precisamos, seja da luz, enfim, do fotógrafo, ou então do próprio local estruturado. Sim, esses são os melhores horários, né, que nós podemos ver no nosso dia a dia de trabalho, em que você vai ter aí a questão da iluminação, a questão do horário da cerimônia, para que as pessoas possam mesmo estar ali chegando no lugar com aquela beleza da luz do dia, né? Sim, e realmente, ainda dentro disso, né, só do que a Adriana falou, sobre a questão do horário, né, de, por exemplo, então, das 4h30, né, se você quer começar a sua cerimônia às 4h30 para terminar até às 5h30. Eu vou falar de um caso que nós já tivemos disso. Então, para você colocar às 4 no seu convite, né, para, se possível, começar antes das 4h30 ainda. Sim. Porque a gente fala que depois que a pessoa começa a celebrar o casamento, a gente não tem muito controle sobre isso. Então, por mais que a gente programe que seja ali as entradas, né, seja uma coisa rápida, não fique tão demorado, mas nós já tivemos casos de pessoas que foram celebrar o casamento e demoraram muito. Falou um pouquinho mais. Sim, então isso é algo que vocês também têm que conversar com a pessoa que for celebrar, enfim, que for realizar o casamento de vocês, porque realmente vocês têm um tempo ali a ser cumprido para conseguir essas fotos e pegar esse momento. Verdade, super importante isso daqui. Então, por último agora, a questão do período de um casamento noturno. Sim. Na verdade, o noturno, ele é um casamento, vamos dizer, onde você tem mais liberdade, então não temos a preocupação com a luz do sol, não temos a questão aí do calor também que o sol traz, né? Então, se é numa instituição, você já passou pela questão do critério dos horários, né? Então fez a opção de escolher o horário mais tarde, ou se é no mesmo local da sua festa, então também já passou pela a questão quem vai celebrar. Então o casamento noturno é onde entra uma liberdade maior, né? Com essa questão, não que você está livre para a questão do atraso. O atraso ele não é bem aceito pelas pessoas, né? Sim. A gente precisa cuidar para que tenha um respeito com as pessoas mais velhas, um respeito com aqueles que chegaram no horário, para que não haja nada de excesso, né? Sim. E sobre isso, né, então, de quanto tempo no seu convite colocar de antecedência, né, do real início da cerimônia. Isso, na verdade, depende também um pouco do perfil de noivo e de noiva. Sim. Porque tem alguns noivos que querem ser pontuais e tudo bem, mas as noivas que gostam ali de dar uma atrasadinha, a nossa indicação é que vocês marquem 15 minutos de antecedência, né? Mais uma vez, não extrapolem nesse atraso. Sim.